De pequeña lo primero que quise ser fue abogada y después médico, y más adelante me despertó un interés por la mente y por el funcionamiento del ser humano, y entonces pues de mezclar esas tres disciplinas acabé eligiendo criminología y psicología. La criminología es una ciencia muy nueva que relaciona el crimen con la sociedad, tanto desde el punto de vista de la sociedad como del criminal. Para mí conocer a Eugenia Acuña puede ser una oportunidad estupenda porque se ha establecido un hilo entre su trabajo y todas las cosas que consigue con lo que yo busco en la criminología y con lo que me gustaría terminar haciendo. Así que esta experiencia creo que puede ser una gran oportunidad. Olá. Hola, Eugenia. Bem-vinda à Universidade de Coimbra. Gracias. Então, que estudas? Criminología y psicología. Vou tentar explicar-te como é que a criminologia e a antropologia forense são necessárias uma à outra e de que maneira o corpo humano pode ser, ou os vestígios humanos, os ossos humanos, são fundamentais e muitas vezes os únicos testemunhos de um crime. Este é o Laboratório de Antropologia Forense da Universidade de Coimbra. Isto funciona como um laboratório de pesquisa, ou seja, nós testamos as metodologias. Sim. E depois, para ver se funciona ou não funciona, temos que depois comparar com os dados das pessoas. A partir do momento em que uma cara não tem traços fisionómicos, olhas para o corpo, para o cadáver e não identificas a pessoa, a antropologia pode entrar para identificar. São os dois grandes objetivos prioritários da antropologia forense: identificar, devolver a identidade e assistir o médico na causa e circunstância da morte. Duas grandes situações em que trabalhamos em antropologia forense fora dos laboratórios, sim, que são as violações de direitos humanos em crimes contra a humanidade, por exemplo na Bósnia, por exemplo na Argentina, por exemplo em África. A outra grande situação são os desastres de massa, ou seja, sempre que há desastres, acidentes, sim, em que com múltiplas vítimas, sim, por exemplo a queda de um avião, sim, um ataque terrorista. Qual é o benefício social? As famílias sabem o que é que aconteceu aos seus familiares, podem, no caso de quererem, terem os corpos, a devolução dos corpos, podem fazer o luto. Em termos de crime, com a polícia, neste caso em Portugal, com a polícia judiciária, nós vamos ter um trabalho de equipa e se a coisa for bem coordenada, nós conseguimos poupar tempo, dinheiro e recursos. Portanto, imagina que é um caso forense e quais são as perguntas que tu colocas? ¿Quién es? Claro. ¿Qué le ha pasado? Exatamente. Portanto, as perguntas básicas: quem é, identificação, como é que ele ficou assim, o que é que aconteceu. ¿Qué le ha pasado? E depois, outra pergunta importante é: quando é que aconteceu? ¿Cuándo ha pasado? Quando, como e quem. Coisas básicas como era um homem ou uma mulher. Tens alguma ideia? Como tiveste em medicina, lembras-te que as epífises, sim, são as extremidades e as diáfises, estão fundidas, sim, certo? És adulto. És adulto. Também podemos ver, através da morfologia da face, se é europeia, asiática, sim, ou africana. Então ficas com as características gerais: o sexo, a idade, a estatura e a ancestralidade, a ancestria. Era uma mulher que tinha mais de 60 anos, que era europeia e que era de estatura baixa. Vais aos desaparecidos e excluís os homens, excluís as mulheres jovens e ficas apenas com mulheres, percebes? Então vais comparar. Que características é que esta pessoa tem que mais ninguém tem? Que outras não tenham. Sim, então vamos aos fatores de individualização. Na rodilha. Na rodilha. Tu vês que tem crescimento ósseo? Sim. Muito grande? Sim. Vês? Isto é osteoartrose. Provavelmente foi ao médico. Sim. Então o médico poderá ter fecheiros desta pessoa que nós podemos comparar. Sempre que é encontrado um corpo, enterrado ou não, fora num contexto anómalo, ele é obrigatoriamente remetido para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.
Todos os casos são tratados como se de um crime se tratasse, até nós conseguirmos provar o contrário. Quando nós dizemos que estamos perante um caso forense, quer dizer que tem consequências legais, quer dizer que há uma implicação legal. Tudo pode terminar em tribunal. O médico é o único que pode assinar a causa e a circunstância da morte. Nós, antropólogos forenses ou os patologistas forenses, podemos ser e somos chamados para testemunhar em tribunal. Quer dizer então que tudo aquilo que fazemos tem que ser de um modo seguro. Temos que utilizar metodologias, métodos científicos que tenham sido aceitos pelos nossos pares científicos e que sejam comprovadamente, internacionalmente, sejam aceites essas metodologias. A identificação dos vivos é também um tema muito importante. Hoje mais do que nunca temos muitos refugiados, hoje mais do que nunca temos muitas crianças e adolescentes, que alguns deles perdidos e que provavelmente vão ser encontrados e que é preciso dar uma identidade. A minha profissão acho que tem um papel importante na sociedade e, portanto, no progresso, porque resolve questões atuais.